Uma propriedade térmica dos materiais, perceptível, mensurável, até de uma forma simples, é a dilatação térmica. Ou seja, o aumento do volume de um material quando ele é aquecido. Mas temos aqui um exemplo mais simples, né? Quando essas dimensões forem desprezíveis, estou pensando numa seção transversal de uma barra, por exemplo, quando o raio, por exemplo, dela for desprezível face ao seu comprimento, então nós estamos falando aqui de dilatação linear. Ou seja, ao absorver uma certa quantidade de calor, essa barra aumenta de tamanho. Estou falando aqui de sólidos. De forma que o tamanho da barra passa de L para L mais ΔL. Portanto, ΔL é este comprimento aqui. É o resultado do aquecimento. Ora, é muito útil em se tratando da dilatação ao longo de uma dimensão, dilatação linear, é muito útil a gente introduzir, vamos chamar de alfa médio, é o coeficiente de dilatação aqui média, definida como sendo ΔL dividido por ΔT dividido por L. Ora, ΔT é o incremento de temperatura, de forma que aumentamos a temperatura por uma quantidade que inicialmente era T, vai para T mais ΔT. ΔL é o crescimento da barra, do comprimento da barra, quando há um incremento de temperatura, ΔT. Ora, esse coeficiente aqui, coeficiente de dilatação, né, linear, né, ele é algo que caracteriza o material. Cada material exibe um coeficiente de dilatação linear diferente. Ora, apresentamos aí na apostila uma tabela contendo valores para este coeficiente. Agora, é mais interessante, ao invés do coeficiente de dilatação linear médio, definirmos um coeficiente de dilatação que é dado por 1 sobre L e agora dL dt. Agora, aqui, nós estamos falando de taxa de variação envolvendo a temperatura. É a derivada de L, porque nós estamos aqui imaginando L dependendo da temperatura, de forma que esse coeficiente aqui é um coeficiente mais interessante para se definir do que esse que leva em conta apenas valores médios, ou seja,
taxa de variação média, né? Alfa, às vezes, dependendo do material, pode depender da temperatura. Mas para alguns materiais, especialmente os isolantes, esse alfa tende a um valor constante, o que nos permite prever que L de T pode ser escrito como sendo igual a L de T0 mais alfa vezes T menos T0. Portanto, daqui nós podemos concluir que o comportamento do material, nesse caso, é um comportamento linear, né? Mas nem todos os materiais exibem um comportamento linear, né? Em geral, como eu disse antes, alfa depende da temperatura. De qualquer maneira, alfa definida assim é tal que obtemos, a partir dessa definição, uma grandeza física característica do material e que, em princípio, pode depender da temperatura. Muito bem, vamos agora pensar numa placa. Ora, de altura desprezível. Ora, nesse caso, quando aquecemos a placa, nós temos agora um aumento da superfície. Vamos chamar esse aumento aqui de ΔS. De forma que a superfície, quando T aumenta, quando a temperatura aumenta de T para T mais ΔT, a área aumenta de S para S mais ΔS. Ora, podemos agora introduzir uma grandeza física análoga ao coeficiente linear. Podemos introduzir um outro coeficiente que vamos chamar de beta barra, que é igual a 1 sobre S de ΔS dividido por ΔT. É o coeficiente de expansão térmica mais superficial, que eu estou falando agora de uma superfície. Eu defini em termos de valores médios. De uma forma análoga a essa, podemos agora definir um coeficiente de dilatação agora superficial. E ele é definido como sendo igual a 1 sobre S vezes ds dt. Como apontado antes, beta eventualmente pode depender da temperatura. Mas, para os materiais lineares, beta é uma constante, de forma que se pode prever para esses materiais, né, que a área a uma temperatura T é igual à área a uma temperatura T0 mais beta vezes T menos T0. É sempre útil a gente procurar fazer uma economia, né, em termos de constantes físicas. E, de fato, no caso aqui, isso é possível, né? Por quê? Ora,
Se nós considerarmos uma superfície, por exemplo, um retângulo, de tal maneira que os seus lados são dados por Lx vezes Ly, de forma que Lx é esse lado, Ly é esse lado, e se nós admitirmos, né, se nós admitirmos que cada lado cresce de tal maneira que Lx vai para Lx mais delta Lx, Ly vai para Ly mais delta Ly, nós podemos facilmente, né, concluir, né, que se desprezarmos esses dois, nós temos Lx vezes Ly, portanto, a área S é igual a, vai em S, mais Lx vezes delta Ly, mais Ly vezes delta Lx. Aproximadamente, porque eu estou desprezando delta Lx vezes delta Ly. E agora, levando em conta a definição de alfa, nós concluímos que beta é aproximadamente igual a 2 vezes alfa. E a gente usa, então, essa aproximação. Ora, podemos agora pensar na expansão volumétrica. Agora, o volume vai em V mais delta V. Assim é que, de uma forma análoga aos casos anteriores, nós podemos introduzir um coeficiente de expansão volumétrica, gama. Gama é um coeficiente de expansão volumétrica médio. Gama é igual a 1 sobre V vezes delta V dividido por delta T. Ou, de uma maneira mais precisa, definimos o coeficiente de expansão térmica volumétrica como sendo igual a 1 sobre V vezes dV dt. Ora, fazendo o mesmo tipo de exercício, considerando, por exemplo, um cubo, né? Então, nós podemos, como fizemos agora aqui há pouco, mostrar que, dentro de uma boa aproximação, gama é igual a 3 vezes alfa. O fato é que essas constantes de dilatação térmica linear, superficial, volumétrica, as três são características dos materiais. Cada material exibe uma constante diferente. De qualquer maneira, a gente sabe que aquecendo alguns objetos, eles se expandem mais do que outros, né? E isto fica refletido no fato de que estas constantes de expansão são diferentes de material para material.